Os anos 80 ficaram marcados por muitas coisas. Foram novelas que paravam o país, músicas que tocavam o dia inteiro no rádio, programas de televisão que reuniam a família inteira na sala. Mas quando a gente olha para aquela década com mais calma, percebe que ela também foi marcada por acontecimentos que ninguém esqueceu. Histórias que começaram de forma aparentemente comum e que, de repente, se transformaram em algo muito maior. E uma dessas histórias aconteceu em Goiânia, no ano de 1987. Um episódio que começou dentro de um prédio abandonado, com um aparelho esquecido e uma pequena cápsula metálica que ninguém imaginava o perigo que escondia. Dentro dela estava uma substância chamada Césio-137. Imagina encontrar algo bonito, brilhando no escuro, como se fosse mágico. Agora, imagina levar aquilo para casa, mostrar para a família, deixar uma criança brincar. E só depois descobrir que aquilo estava matando, em silêncio. Em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, um simples objeto abandonado se transformou em uma das maiores tragédias radioativas do mundo. E o mais assustador de tudo? Nada explodiu. Ninguém ouviu nada. O perigo era invisível. Iríamos saber dias depois que este era o maior acidente radiológico do mundo fora de instalações nucleares. Sem explosão, sem aviso. Simplesmente um objeto que não foi dado o fim certo e tudo mudou na vida de muitas pessoas. Algumas até hoje sofrem. Uma lembrança dolorosa de um descuido que tomou proporções tão grandes. Antes da história, você precisa entender o que estava dentro daquela cápsula. O nome é técnico, é frio, distante. Césio-137. Um material criado em processos nucleares, um subproduto da divisão de átomos. Na prática, um elemento extremamente radioativo, algo que, se pensarmos, não deveria existir, já que pode ser tão prejudicial. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ele também é um material usado na medicina, principalmente em tratamentos de radioterapia. Dentro de hospitais, ele salva vidas. Mas, fora do controle, ele se torna uma ameaça silenciosa. Em máquinas de radioterapia, controlado, isolado, protegido por chumbo, ali ele ajudava a combater o câncer. Mas fora daquele ambiente, nas mãos de pessoas que sequer sabiam que ele se tornava perigoso. Muito perigoso. Porque o Césio-137 não tem cheiro, não tem gosto, não emite som, sem cor aparente e ainda assim libera radiação o tempo inteiro. E quando entra em contato com o corpo humano, ele começa a agir de dentro para fora, sem pressa, sem aviso, mas com um efeito devastador. E naquele caso, ele estava onde nunca deveria estar. O problema começou com abandono. Algo que em qualquer época, com informação ou não, seria inadmissível. Um aparelho de radioterapia, pertencente ao antigo Centro de Radiologia de Goiânia, foi deixado para trás de forma irregular, sem proteção adequada, sem vigilância. Um desses erros que a gente acha que não acontece. Não falo nem que seja um erro, e sim uma irresponsabilidade, algo que, ao ver dos responsáveis, não tinha muita importância. Mas são erros assim que cobram caro depois. Durante anos, este lugar tratou pacientes. Era um espaço de cura, de esperança. Mas o tempo passou. O progresso chegou para eles também. E a clínica mudou de endereço, deixando para trás o que nunca deveria ter sido esquecido: um aparelho de radioterapia. Até aí, nada de novo, já que coisas são jogadas fora todos os dias. Hoje, então, nem se fala. Mas o que não se sabia era que este aparelho também era dotado de material radioativo dentro. O prédio foi simplesmente abandonado. Com o tempo, não se tinha mais nem portas, nem janelas,
nem vigilância. O mato cresceu. As paredes começaram a ceder. O silêncio tomou conta. Foi nesse cenário que 2 homens entraram: Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira. Eles não eram criminosos, eram trabalhadores, gente simples tentando tirar algum valor do que foi esquecido. Eles viram o equipamento, pesado, diferente, mas com cara de que valia dinheiro, e decidiram levar. No dia 13 de setembro de 1987, eles retiraram a máquina daquele lugar. Sem saber, estavam carregando algo muito maior que sucata. No dia seguinte, os primeiros sinais começaram. Mal-estar, tontura, mas ninguém suspeitou de nada. Porque como suspeitar de algo que você nem consegue ver? Dias depois, o equipamento chegou a um ferro velho. O dono era Devair Alves Ferreira. Curioso, persistente, do tipo que não desiste fácil de abrir algo. Ele começou a desmontar a máquina em busca do chumbo. Era isso que tinha valor. Mas no meio daquele processo, ele encontrou uma cápsula, pequena, pesada, diferente. Levaram dias tentando abrir. Força, ferramenta, persistência. Até que conseguiram. Para o terror de muitos que só viriam a saber dias depois que jamais isso deveria ter acontecido. E quando abriram, viram algo inesperado. Dentro da cápsula havia um pó. Cerca de 19,26 gramas de cloreto de césio 137. Não era um pó comum que você encontra em qualquer lugar. Aliás, algo assim você encontra em usinas nucleares, muito bem guardados. No escuro, ele brilhava. Azul. Um azul suave, quase bonito demais, hipnotizante. Devair ficou fascinado. Chamou a esposa, Maria Gabriela Ferreira. Mostrou para os amigos. Dividiu pequenas quantidades, como quem mostra uma novidade. Como quem diz, olha que coisa incrível. Mas aquilo não era incrível, era perigoso, muito mais do que qualquer um ali poderia imaginar. O pó começou a circular, de mão em mão, de casa em casa, como uma curiosidade, como um segredo brilhante. O que parecia curiosidade era, na verdade, contaminação. E foi ali que tudo saiu do controle. Entre essas pessoas que foram contaminadas com o césio, estava uma família, o irmão de Devair, Ivo Ferreira, que levou um pouco da substância para casa. E lá, uma menina teve contato com aquele pó. O nome dela era Leide das Neves Ferreira. Não apenas Leide teve contato com o pó, porém ela teve mais contato do que qualquer um ali. Ela brincou com o pó e, por acidente ou não, acabou ingerindo também. 6 anos de idade. Uma criança. Ela tocou, brincou e, sem saber, ela teve contato direto com o material e acabou ingerindo partículas do césio ao se alimentar. Um gesto simples, cotidiano. Mas naquele caso, foi o início de uma das histórias mais dolorosas do Brasil. O que eles não sabiam, ninguém ali, aliás, sabia, era que eles, em contato com o ambiente contaminado, se recontaminavam mais e mais, tornando os níveis de radiação no corpo simplesmente inadmissíveis para qualquer corpo, ainda mais uma criança de 6 anos. Poucas horas depois, o seu corpo começou a reagir. Náuseas, vômitos, tontura. Outras pessoas foram aos hospitais e recebiam diagnósticos comuns: infecção, intoxicação alimentar. Nada fazia sentido. E enquanto isso, o césio continuava se espalhando, grudado em roupas, em objetos, em pessoas, como uma poeira invisível que ninguém sabia limpar.
Só quando a situação ficou grave demais que Maria Gabriela fez o que devia ter feito desde quando começou a desconfiar e levou a cápsula em um saco dentro de um ônibus lotado de pessoas até a Vigilância Sanitária de Goiânia. E ficou ali, esquecida, sem ninguém dar muita importância, por 2 dias. Foi só quando um físico, Walter Mendes Ferreira, com equipamentos, ele confirmou o impensável. Era radiação. Alta, grave, perigosa. E pior, já estava espalhada por Goiânia. A partir daquele momento, a história mudou completamente. O que antes parecia uma doença estranha, virou uma emergência nacional. A notícia se espalhou. E com ela, o medo. Pessoas foram levadas para triagem, casas foram isoladas, objetos enterrados. Centenas de pessoas foram examinadas, mais de 600 contaminadas em diferentes níveis. E o medo tomou conta. A cidade mudou, e algo invisível começou a separar as pessoas. O medo do contato, o medo do outro, como se a própria presença fosse uma ameaça. Hospitais passaram a lidar com algo que quase ninguém ali tinha enfrentado antes. Os pacientes chegavam com sintomas severos, vômitos constantes, fraqueza intensa, lesões incomuns na pele. E os médicos ainda estavam tentando entender o que estavam enfrentando. Muitos profissionais atenderam os pacientes, sem saber que também estavam em risco. Sem equipamentos adequados no início, sem protocolos definidos, era o tipo de situação em que o conhecimento ainda estava sendo construído enquanto tudo acontecia. Mesmo assim, eles não recuaram. Com a confirmação do acidente, equipes especializadas foram acionadas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear assumiu o controle técnico da situação. Físicos nucleares, médicos, técnicos em radiologia, todos trabalhando juntos. Uma operação inédita no país. Os casos mais graves precisaram ser levados para outro estado. O destino foi o Hospital Naval Marcílio Dias, um dos poucos locais com estrutura para lidar com esse tipo de contaminação. Lá, os pacientes foram isolados, monitorados constantemente e tratados com técnicas específicas, muitas vezes adaptadas em tempo real. A gravidade do acidente chamou a atenção do mundo. Especialistas internacionais passaram a acompanhar o caso. Houve troca de informações, orientações técnicas e suporte científico, porque naquele momento o Brasil enfrentava algo raro e ninguém queria errar. Algumas produções mais recentes, como a série Emergência Radioativa, sugerem a presença de especialistas estrangeiros que já haviam atuado em outros acidentes nucleares. Mas nos registros históricos, o atendimento foi liderado principalmente por equipes brasileiras, com apoio técnico internacional. E no meio de tudo isso, enquanto o medo crescia lá fora, dentro dos hospitais, alguém precisava ficar. Médicos, enfermeiros, técnicos, gente que continuou ali, mesmo sem saber exatamente o risco que corria. Porque naquele momento, cuidar era a única coisa que podia ser feita. Era o tipo de situação em que o conhecimento ainda estava sendo construído enquanto tudo acontecia. 4 mortes confirmadas. Entre elas, Leide das Neves Ferreira, Maria Gabriela Ferreira, Israel Batista dos Santos, Admilson Alves de Souza. Leide das Neves Ferreira se tornou o rosto dessa tragédia. Uma criança que jamais entendeu o que estava acontecendo e que acabou carregando o peso de um erro coletivo. E nem mesmo depois da morte, o medo acabou. Os corpos foram colocados em caixões revestidos de chumbo, uma medida de segurança para conter a radiação. Mas isso não acalmou a população. Muito pelo contrário, o enterro foi marcado por tensão, protestos e revolta. Pessoas temiam que até ali a radiação pudesse se espalhar. Um momento pesado que mostrou o tamanho do pânico. Depois da tragédia, vieram mudanças. A Comissão Nacional de Energia Nuclear
passou a atuar com regras mais rígidas. Foram criadas normas para uso, transporte, armazenamento e descarte de materiais radioativos. Tudo para evitar que algo assim aconteça novamente. Os efeitos não terminaram ali. Anos depois, outras mortes foram associadas à contaminação. Entre elas, Devaíra Alves Ferreira, que morreu em 1994, Ivo Ferreira, que morreu em 2003. Segundo associações de vítimas, mais de 100 pessoas morreram ao longo dos anos por consequências ligadas à radiação. O acidente com Césio 137 não começou com uma explosão. Começou com abandono, com descuido, com curiosidade. E terminou deixando uma lição antiga, daquelas que o tempo insiste em repetir. Nem todo perigo faz barulho. Alguns só brilham no escuro. E aí, você conhecia a história do Césio 137? Alguém já havia comentado com você? Muito louco tudo isso, né? Parece coisa de filme. Não dá nem pra acreditar que aconteceu de verdade e que o Brasil foi o protagonista. Viramos manchete em todo o mundo. Só se falava em Goiânia e no acidente radiológico ocorrido lá. Tanta coisa ocorreu na década de 80 que fica até difícil de escolher o próximo tema pro vídeo. Por isso, conta aqui nos comentários. Fale quais acontecimentos da década de 80 você gostaria de ver sendo contado por aqui. O que marcou sua infância ou algo que foi contado e você se recorda até hoje. Espero por sugestões. Até a próxima!